Olá, bem-vindos a Meditações, Pensamentos para mim próprio, do Imperador Marco Aurélio. Estamos na parte 4, item 5. Ele vai nos falar sobre a morte e sobre a ideia do bem. A morte é, ao mesmo título que o nascimento, um mistério da natureza. Uma é a combinação dos elementos que na outra se dissolvem neles próprios. Em suma, nada há nisso de que se possa ser humilhado, porque não é de modo nenhum contrário à condição de ser inteligente, nem ao plano de sua constituição. Essas coisas, dados aquele que as fazem, produzem-se naturalmente por necessidade. Recusar-se-lhes é como recusar a figueira ter suco. Em suma, recorda-te disso. Num nada de tempo, tu e ele estareis mortos, e em breve nada restará de vós, nem sequer o nome. Suprime a opinião, e eis suprimido, ofenderam-me. Suprime, ofenderam-me, e eis a ofensa suprimida. O que não torna o homem pior, também não torna pior a sua vida, e não o prejudica, nem interior, nem exteriormente. Somos aqui mortais, vamos viver e temos aqui um tempo restrito, todos vamos morrer. E muitas vezes aquilo que estamos nos apegando, a nossa imagem, as nossas opiniões, daquilo que disseram de nós, o que não, os nossos julgamentos, nada vão fazer pela nossa alma. Precisamos observar aquilo que fará bem ao caminho evolutivo da nossa alma. Então, muitas vezes, essas pequenas ofensas que nos fazem perder a cabeça, fazer com que as nossas emoções fiquem fora do controle, nada vão prejudicar de fato a nossa vida. Temos que lembrar, que realmente na natureza todos os processos que existem são processos naturais, são processos da lei, da ordem, do cosmos. Também a morte, assim como tudo vai se transformando na natureza, a morte, ele já disse isso antes, ela é de fato um mistério, sabemos pouco, mas sabemos por analogia, vendo outras coisas, que está tudo bem. Assim como todas as outras coisas vão se transformando, a morte é simplesmente mais um elemento de transformação. Então, não precisamos recusar, relutar, ter medo desse aspecto. E, na medida que temos também tão pouco tempo, não precisamos nos perder com banalidades, com opiniões alheias, o que pensam sobre mim, sobre o outro, o que eu penso sobre o outro, Vamos fazer com que o nosso tempo aqui seja o melhor para o caminho da nossa evolução, que é a evolução da nossa consciência, que tem a ver com esse caminho do bem que ele vai falar agora. Do ponto de vista da natureza, não existe mal. Ele já disse isso muitas vezes, eu citei isso anteriormente de uma maneira bastante rápida. Do ponto de vista do cosmos, não existe mal, tudo está evoluindo para o nosso processo, de conscientização daquilo que realmente somos e para a nossa evolução. Mas do ponto de vista humano, sim, o mal é ignorar que existe esse bem, esse caminho para a nossa alma, caminho evolutivo, e nos perdermos em tantas futilidades, em tantas banalidades, e não fazermos justamente aquilo que é útil para o nosso crescimento. Então, voltando aqui eu vou continuar mais um parágrafo. O que não torna o homem pior também não torna pior a sua vida e não o prejudica nem interior nem exteriormente. Necessariamente a natureza do útil é produzir esse efeito. Tudo o que acontece, acontece justamente. Tu o notarás e se observas com exatidão. Não digo somente segundo a relação de consequência, mas ainda de acordo com a justiça e como se alguém atribuísse a cada um a sua parte
tendo em conta o mérito. Os indianos eles falam, né, sobre o karma, relação de causa e efeito. Isso lembra bastante isso, né? Nada acontece ao homem que não seja para acontecer ao homem. Existe uma relação que muitas vezes não percebemos. Continua, pois, a observar como começaste, e no que quer que faças, falo com essa intenção, a saber, ser um homem de bem, de acordo com a ideia específica que se tem de homem de bem. Salvaguarda essa regra em tudo aquilo que empreendas. Não siga as opiniões que o insolente julga verdadeiras ou que quer fazer julgar verdadeiras, mas examina-as nelas próprias, naquilo que são realmente. Então, o homem de bem, esse homem, ele está sempre voltado para essa busca da unidade, para essa evolução da consciência. E a ignorância nada mais é do que ignorar exatamente o bem. Eu ignoro que existe esse caminho evolutivo, que existe esse cosmo, que existe essa ordenação e que eu, portanto, devo encaminhar a minha consciência nesse sentido da evolução até que eu possa chegar ao máximo, ao máximo, ao máximo, ao máximo. Primeiro eu vou fazer tudo aqui, por exemplo, né, para o meu crescimento, para a melhoria da minha comunidade, para a melhoria da minha cidade, para a melhoria do meu país, para a melhoria do meu planeta, para a melhoria de todo o universo, para a melhoria de tudo que existe. Eu vou expandindo cada vez mais a minha intenção dessa evolução, dessa minha contribuição para com o todo que eu faço parte, né? Muitas vezes a gente está ali focado no pequenininho, né? Vou cuidar só da minha família, do meu marido, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai. Aí vem lá a vida, pá, né? Dá um... Chega pra lá, olha, acorda, aí você perde o pai, perde a mãe, perde... E aí, às vezes a natureza tá te dizendo, olha, expande, né? A sua família é tudo que existe, todos os seres, dos menores aos maiores, e quanto mais você puder fazer esse caminho, né, evolutivo, de ir buscando e lembrando, né, não existe nada conquistado enquanto não está sendo vivido. Então não adianta ficar aqui falando, né, olha, o que torna o homem, né, bom é fazer essa natureza aqui, buscar o bem. Não adianta ficar na palavra, é assim, o que eu estou fazendo da minha vida hoje. Por isso que a gente precisa usar a inteligência, é aí, através da inteligência que a gente vai conquistando. A gente precisa estabelecer, assim, uma prioridade na nossa vida. O que queremos, acender esse fogo que ele já citou aqui, com tudo que acontecer na nossa vida, né? Fogo, eu jogo coisa no fogo, o fogo cresce, seja lá o que for, né? Menos quando eu jogo água, né? Às vezes apaga o fogo, mas eu vou jogando elementos. Então é isso, a vida vai nos trazendo coisas, ao invés de eu ficar brigando com as coisas, como diz aqui, eu não concordo com isso, né? Não, nada disso vai tornar você ou eu pior. Isso nada vai afetar a sua alma, né? Você não pode obrigar o outro a ser aquilo que você gostaria que ele fosse. Talvez você não devesse querer que o outro fosse nada. Você deve só, né, de alguma maneira, colaborar na medida do possível para esse desenvolvimento seu. E aí você, como um exemplo, talvez possa inspirar pessoas, talvez com essa experiência vivida, o outro vai olhar para você e estabelecer essa relação mais sagrada com o seu fogo para o fogo dessa pessoa. E aí essa educação de você mesmo, essa educação do outro vai acontecendo paulatinamente. Agora, se você não reconhece isso dentro de você, né, que você não vai se tornar pior ou melhor,
por essas coisas tão pequenas que muitas vezes estamos vivendo, mas sim que você vai se tornar menor se você não resolver viver a sua vida, fazer uso da sua boa vontade, da sua inteligência para fazer as escolhas corretas, porque sim, existem escolhas corretas e as escolhas corretas são aquelas que colocam a nossa alma no sentido correto, para cima, e não ficando aqui nessa horizontalidade mergulhado nas águas da matéria, por exemplo. Se você não faz essa escolha, não tem o que outro possa fazer. Então, acho que já falei bastante aqui, temos muitas reflexões, né? E um beijo para vocês, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.